Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai começar nosso estudo com mais cuidado aí sobre o período de mineração no Brasil, né? O período então que o Brasil passa a ser um grande polo de extração de ouro, principalmente para enriquecer Portugal. E para isso eu preciso retomar um tema que vocês viram aí na última aula, que são os bandeirantes. Os bandeirantes eram os grupos de paulistas que saíam de São Paulo entre os séculos 16 e 19 em busca aí de objetivos diferentes. Houveram 3 tipos de bandeira. No início, os bandeirantes iam para o interior do Brasil, para o que eles chamavam de sertão, o desconhecido no período colonial era chamado de sertão, e no sertão eles realizavam as bandeiras de apresamento, que eram as bandeiras que tinham o intuito aí de apresar indígenas para escravizá-los. Os bandeirantes, em geral, eram pobres, ok? Paulistas pobres, que precisavam dessa mão de obra para suas lavouras. Enfim, eles também vendiam esses indígenas escravizados. Depois de um tempo, os bandeirantes eles também ganham uma nova função aí, um novo objetivo, que são as chamadas bandeiras de prospecção. As bandeiras de prospecção tem a ver com prosperar. Eram as bandeiras que iam atrás de metais preciosos e pedras preciosas. E são os bandeirantes os responsáveis por encontrar ouro em boa parte do território brasileiro, incluindo Minas Gerais e Goiás. Tudo bem que também foi um centro importante aí de exploração de ouro. E já lá para o século XIX, o período que a escravidão era mais frequente no Brasil, os bandeirantes eles também praticavam o sertanismo de contrato. Como eles sabiam andar muito bem pelo interior do Brasil, eles eram contratados, por isso sertanismo, porque era o interior, o sertão desconhecido, e eles eram contratados por senhores de engenho, grandes fazendeiros, com 2 objetivos principais: acabar com quilombos, acabar com qualquer tipo de resistência africana que o quilombo representava, né, destruir quilombos. E o segundo objetivo aí também era destruir as tribos indígenas que estavam resistindo à colonização. Então, lá mais para o século XVI, a bandeira mais praticada era de apresamento. 17 e 18, a busca por metais preciosos, então a bandeira de prospecção. E, por fim, o sertanismo de contrato. Os bandeirantes, eles encontraram ouro no final do século XVII, no ano de 1790, 1690, na região de Sabará, região de Minas Gerais, próximo à região que vai se tornar Vila Rica, atual Ouro Preto. O ouro que eles encontraram nessa região, pessoal, era o ouro de aluvião. O ouro de aluvião é esse que fica no leito dos rios, tá? Ele recebe esse nome porque ele tinha uma cor escura, né? Porque por estar presente perto do rio, o ouro criava uma camadinha escura em volta dele. E foi a principal fonte de ouro que eles encontraram. E aí, a partir dos bandeirantes terem encontrado ouro na região de Sabará, eles foram encontrando outras jazidas em outras regiões próximas a Sabará. Então, o que aconteceu? Em 10 anos, o que os portugueses começaram a se tocar? Que na região de Minas Gerais tinha muito ouro no Brasil, ok? Então, eles começam a explorar o ouro dessa região. Por que demorou tanto tempo, né? Se a gente for pensar que a colonização efetiva do Brasil começou em 1530, por que demorou tanto tempo aí para esse ouro ser encontrado? A região onde o ouro é encontrado, pessoal, é uma região cercada de morros. Aqui embaixo vocês estão vendo uma foto da cidade de Ouro Preto. Agora imagina, sem carro, sem trem, sem avião, sem helicóptero, sem qualquer uma dessas tecnologias, não era fácil chegar numa região cercada por montanhas, ok? Então, era uma região de difícil acesso. Os rios que cercam essa região são rios bastante violentos. Então, o que acontece? Era uma região que não era tão fácil de chegar. Quando os bandeirantes chegam, eles começam a encontrar muito ouro em várias partes, o que vai favorecer o quê? O crescimento populacional, ok? E o dinamismo, né? Vai começar a surgir uma cidade dinâmica, várias cidades dinâmicas, na verdade, em toda essa região. Então, pessoal, a partir do momento que a notícia de que tem muito ouro nessa região começa a circular,
ocorre uma corrida para as minas. Vêm aventureiros de toda a Europa, principalmente portugueses, e de outras partes do Brasil. Para vocês terem ideia, em 1690, quando o ouro é descoberto no Brasil, a gente tinha uma população geral no Brasil de 242 mil pessoas. Em 1780, isso já tinha pulado para 2,5 milhões. É um crescimento populacional muito grande e que a gente sabe historicamente que foi impulsionado aí pelo encontro do ouro. Ok? Então, boa parte dos aventureiros que vêm da Europa para cá vem tentando enriquecer em busca do ouro das Minas Gerais. Só que haviam muitas dificuldades. Como eu já falei para vocês, o lugar era de difícil acesso. As habitações, não havia uma cidade preparada para receber uma galera. Então, as habitações eram improvisadas e as pessoas iam para lá para extrair ouro, não para fazer uma lavoura, não para fazer uma plantação. Então, houveram muitas crises de abastecimento, crises de fome mesmo, no início da mineração, que com o tempo foram sanadas. Mas quando ocorre o crescimento populacional gigantesco, as crises de fome são frequentes. A coroa vai criar mecanismos para controlar a extração desse ouro, a gente vai estudar isso mais para frente. E quem é essa população que ocupa a região das minas? Os nobres, né, que eles vão ter a posse de várias minas mesmo. Grandes comerciantes que vão enriquecer muito, porque lembrem-se que tudo aquilo que as pessoas precisavam consumir, elas compravam, elas não plantavam. Ok? Eu também tenho funcionários reais, que vão ser aqueles desde alto escalão, desde um governador da província, até os que vão fazer o policiamento das ruas, os que vão cobrar impostos. Então, eu tenho vários funcionários que trabalham para a coroa portuguesa, uma presença grande de religiosos, a gente vai falar disso mais para frente também, mas existem muitas igrejas nessas regiões de mineração. A presença de trabalhadores livres, que ganhavam um salário mais ou menos para trabalhar, e se tivessem sorte de encontrar uma região de extração de ouro, controlavam aquela região. Pobres e escravizados. Escravizados, pessoal, de sua maioria negra, tá bom? Lembrando que, quando a gente fala das minas, ocorria bastante a alforria desses escravizados, porque muitas vezes eles conseguiam fazer acordos com os senhores, de depois de um tempo trabalhando na mineração, eles conseguirem a alforria. Além disso, gente, é interessante a gente entender que a maioria da população era masculina, que eram esses aventureiros que queriam enriquecer com o ouro. Aí, sobre as crises de fome, eu separei esse trecho de uma historiadora para ler com vocês. Vamos lá? Não é fácil abastecer centros populacionais nascidos quase da noite para o dia. Havia gente demais para ser alimentada, vestida, calçada e abrigada. O abastecimento das minas tornou-se um problema que por vezes se apresentou quase insolúvel, sobrevindo crises agudíssimas de fome, decorrentes da total carência de gêneros mais indispensáveis à vida. Ou seja, as crises de fome eram tão absurdas que muitas vezes as pessoas morriam de fome por carecer desses alimentos. Com essa descoberta de ouro, pessoal, vocês podem ver aqui a região das Minas, ok? Uma parte aí da Bahia, e a região do central do Brasil, ocorreu aquilo que a gente chama de interiorização do território. Professora, o que isso significa? Até a descoberta do ouro, onde se concentrava aí a grande parte da população colonial? No litoral. As grandes cidades estão todas no litoral, ok? Com a descoberta do ouro, a população passa a ir para o sertão, passa a ir para o interior. E aí a gente chama esse processo de interiorização, ok? É uma consequência da mineração. A segunda consequência da mineração é a integração do território. Lembra que eu falei para vocês que Minas não produzia aquilo que ela precisava para comer? Né? Os habitantes de Minas, das Minas, eles dependiam, portanto, dos comerciantes. Do norte e do nordeste, do sul e do nordeste, vinham muitos muares, mulas, cavalos, boi, animais de carga, que ajudavam a escoar a produção de ouro das minas, ajudavam a levar o ouro até, por exemplo, o Rio de Janeiro, para ir para Portugal, mas esses muares também ajudavam a carregar gêneros alimentícios para as minas,
como, por exemplo, carne seca, alguns grãos como feijão, milho, enfim. Foi graças a essa integração do território que Minas conseguiu sobreviver, porque comprava os produtos de outras partes do Brasil. E é a primeira vez que isso acontece também. Além disso, a gente também tem o abastecimento de produtos europeus, que em geral vem do Porto do Rio de Janeiro. Então, eles desciam aqui, eram desembarcados no Porto do Rio de Janeiro e levados até a região das Minas para serem comercializados, ok? Pessoal, a descoberta do ouro causou uma guerra chamada Guerra dos Emboabas. Ela vai ocorrer na região de Minas Gerais e vai ser uma briga entre os paulistas, os bandeirantes que encontraram o ouro, e os portugueses, que eram chamados pejorativamente pelos paulistas de emboabas. Por que os paulistas apelidaram os portugueses de emboabas? Emboaba é uma ave, como essa que vocês estão vendo aqui, que usa essa botinha aqui, né? Que usa não, que ela tem, na verdade, né? Que tem essa botinha aqui nas patas. Os portugueses, como geralmente eles tinham mais dinheiro que os paulistas, que esses bandeirantes, eles também usavam botas. E aí os paulistas começaram a chamar os portugueses de emboabas, comparando eles com as botinhas que esse passarinho tem. Essa guerra ela vai ocorrer pela briga de extração do ouro. Então, para os paulistas, eles chegaram primeiro, eles têm direito de extrair o ouro. Os portugueses falam, bom, essa terra não é dos paulistas, essa terra pertence à coroa portuguesa, então a gente também pode extrair o ouro. Então, foi uma briga entre paulistas e portugueses sobre quem poderia controlar a extração do ouro, ok? Os emboabas, eles venceram, mas bem mais ou menos. Eles conseguiram expulsar os paulistas da região, mas aí chegou a coroa portuguesa e falou assim, ó, o ouro não é nem dos paulistas, nem dos emboabas. O ouro é meu. E aí a guerra termina. Por quê? Porque a coroa, ela vai criar vários órgãos nesse momento que vão ajudar a controlar a extração do ouro na região, ok? E essa extração ocorria como, pessoal? Haviam dois instrumentos principais utilizados aí pelos mineradores. O primeiro, e o que foi utilizado em larga escala, é esse chamado bateia, que é o que vocês estão vendo aqui também. A bateia era imaginem uma bacia aí de aço em que os mineradores, né, eles colocavam isso nos leitos dos rios e eles conseguiam separar aquilo que era cascalho, aquilo que era barro mesmo, do ouro que por ser mais pesado ficava mais para baixo, ok? Eles iam lavando e iam separando o ouro que eles encontravam. Percebam que essa é uma foto atual, a bateia é utilizada até hoje, e esse minerador, ele tá numa posição que quem explora o ouro fica com frequência, né? Os pés enfiados na água, o que gerava vários problemas de pele, né? Imagina, 10, 12 horas por dia você lá com os pés dessa maneira. E essa posição também que não favorece a coluna. Outra forma de extração do ouro na região mineradora foi a utilização da grupiara. A grupiara é aquilo que vocês têm em mente de Branca de Neve e os Sete Anões. Deles chegando lá com o martelinho, batendo na parede, encontrando ouro, e é isso aí. Então, a grupiara é esse mecanismo aqui, é esse tipo de martelinho que eles usam para bater nas paredes, nas minas, para extrair o ouro. A bateia era muito mais comum, pessoal, porque é um tipo de exploração mais barato, ok? Mas a exploração com a grupiara também ocorreu. Geralmente, os escravizados que eram responsáveis por essa exploração viviam muito pouco. A média de vida de um escravizado em região mineradora era de 5 a 10 anos a partir do momento que ele começa a trabalhar. Mas a gente vai falar disso com mais detalhes mais para frente, ok? Então, para hoje, eu quero que vocês lembrem aí as consequências da mineração, o que foi a Guerra dos Emboabas e como ela terminou, e os instrumentos utilizados para a extração do ouro, ok? Foi um prazer, pessoal. Até a próxima aula.